Não existe servo de Deus sem que seja orientado, ensinado pelo Senhor. Não dá, querido irmão. Se você não ama ouvir Deus falar com você, você é tudo menos servo. Você é tudo menos filho de Deus. Porque existem alguns ainda que acham que os bons são filhos de Deus e que os maus são filhos do outro lado. Como você está enganado? Como estamos enganados? Nada disso. Filho de Deus são aqueles que são guiados pelo sopro, pelo Espírito. Porque o Espírito de Deus, o sopro de Deus, testifica com o nosso espírito que nós somos filhos. Se o soprar de Deus, se o mover de Deus não vier, você é tudo menos filho. Então queira, deseje muito a orientação do Senhor, a revelação do Senhor nosso Deus. Amém, amados irmãos? Abra sua Bíblia então, mais uma vez, no segundo livro dos Reis, capítulo 6, e eu começo com a pergunta de sempre: quem ou que está te influenciando? Quem ou que anda te influenciando? Falei primeiramente aqui de uma aldeia sociológica, depois de uma aldeia filosófica, e tenho falado esses últimos tempos sobre uma aldeia religiosa. Parece muito com Deus. A aldeia religiosa parece muito com as coisas de Deus. Então, quem ou que tem te influenciado? Você que se alimenta 5 vezes por dia, como é que você tem se alimentado espiritualmente? Eu leio. Não dá. Não dá. Porque a fé é pelo ouvir. Do mesmo jeito, a ausência de fé é pela falta de ouvir, ou não? Se a fé é pelo ouvir, então a ausência de crer é falta de ouvir. Então não venha me dizer, sou um cara de fé, eu tenho tanta fé, mas não ouve. Ouve relatos humanos. Então não venha me gritar nos meus tímpanos, eu tenho tanta fé, quando não se interessa pela orientação, pela voz. Então o que ou quem tem te influenciado? E cuidado, porque também não pode ser eu que te influencie. Cuidado também, não pode ser eu, Clóvis, CPF XXX. Não pode ser eu. Tem que ser o Senhor. Então presta atenção. Porque eu quero que todos vocês entendam. Cristo não. Jesus não. Eu, Clóvis, quero, porque eu tenho tanta coisa para fazer com vocês, eu quero que vocês entendam. Cristo não. Cristo falava por parábola já para que algum não entendesse. Cristo falava por parábolas para que alguns que não tivessem desejo profundo, não entendessem mesmo. Quem ou o que tem te influenciado? Você crê no mover de Deus? Você crê no poder miraculoso de Deus? Ou esse mundo tem te influenciado a tal ponto de você, quando tiver tempo? Para Deus, você pode falar quando tiver tempo para o seu filho, e nem para ele nós falamos. Você pode falar para o seu marido, para a sua esposa. Para Deus, quando tiver tempo, para Deus, uma hora dessa ele vai te falar quando tiver tempo, viu? Segundo livro de Reis, capítulo 6, vou ler o texto inteiro hoje. Preguei isso aqui várias vezes, pedacinho por pedacinho. Vamos ler o texto inteiro hoje, do versículo 8 até o versículo 17. Vamos ler o texto. Aqui tem 2 personagens aqui, assombroso. Veja quem é você aqui. Tem 2 personagens aqui, tem vários, mas tem 2 aqui que eu quero destacar, que causa assombro em nós, causa pânico. 2 personagens. Um, não sei se é convertido. O outro, parece que ele é convertido mesmo. Mas quem percebe Deus é aquele que não parece convertido. E o outro, que parece de Deus, parece não convertido. Vamos lá então, acharam, acessaram, encontraram, segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 8. Leiamos. O rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho, em particular com seus oficiais, disse:
em tal e em tal lugar estará o meu exército, estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao outro rei de Israel: guarda-te de passar por tal e tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali para pegar vocês. O rei de Israel, sabendo disso, enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara, e de que tinha avisado, e assim se salvou, não uma, nem duas vezes, diga, não uma, nem duas vezes, ou seja, várias vezes, né, irmãos? Verso 11, então, tendo-se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria, o inimigo, chamou os seus outros servos, ele lhes disse: me façam saber quem dos nossos é do lado do rei de Israel, quem dos nossos mudou de lado. 12, respondeu um dos servos do rei mau, um dos servos lá dos Sírios, um dos servos respondeu assim: ninguém, ó rei, ninguém é contra nós e a favor deles. Não, não tem isso, não tem traidor aqui, ninguém, ó rei meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala na tua câmara de dormir. É o Senhor que fala para o Eliseu, e o Eliseu fala para eles. 13, e ele disse: ide e vede onde ele está, o Eliseu, o profeta, para que eu mande prender esse homem. Foi dito, eis que ele está na cidade de Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade toda. Tendo se levantado muito cedo o discípulo do homem de Deus, o moço do homem de Deus, e saído, eis que as tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço disse para o profeta Eliseu: ai meu senhor, que faremos? Estamos cercados. 16, e ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Olha para mim aqui um pouquinho só. Mais é o que está com você. Mais é o que está com você. Crê nisso? Levante a mão, diga eu creio. Levante a mão. Você crê que maior é o que está com você do que o que está no mundo? É para você isso aqui, querido. Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. 17, e orou Eliseu e disse, e o Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te, abras os olhos do meu discípulo para que veja. O Senhor então abriu os olhos do discípulo, do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Esse é o texto. Amém até aqui, queridos irmãos? Quantos entenderam a leitura? Que levante as mãos. A leitura não já é edificante? A leitura já não enche você, ou não? A leitura não inflama você? A mim me inflama. Eu leio isso aqui desde moleque. Na verdade, a minha mãe foi a primeira a ler isso aqui para mim. Eu vibrava com essas leituras, desde pequenininho. Isso aqui nos inflama, nos enche. Isso aqui é suficiente para me encher de fé, de coragem, vigor. Isso aqui. Mas aqui tem duas coisas aqui que tem que ser destacadas. E eu estou pensando na aldeia religiosa. A aldeia religiosa que fica te enganando, te influenciando. Ah, eu acho que eu posso em qualquer lugar. Ah, é? Ah, é, bonitão, bonitona? Como você é tolo, tola, tapado. Você nunca deve ir numa igreja perto da sua casa. Você deve sempre ir numa igreja aonde a palavra de Deus é pregada. Não aonde há boas obras. Nunca. Mas a aldeia religiosa engana você. Porque você é amigo desse, amigo daquele, coleguinha desse, coleguinha daquele. Não concordo com isso. Deus não chamou você para concordar com ele. O Senhor não chamou você e eu para concordar com ele. Ele fala e a gente faz e ponto final. Para de discutir com Deus. Ah, eu não penso assim, eu não concordo assim. Quem disse que Deus quer a sua concordância?
Agora tem um montão de pastores aí que vai falar coisas que fazem sentido. Mas aqui tem dois personagens aqui. O primeiro é o servo dos Círios. O primeiro é o servo, um dos soldados dos Círios. E o outro é o discípulo do Eliseu. Pegaram? Um que me causa espanto é o servo do rei Ciro, do inimigo. Um outro rapaz, um outro moço. E o outro é o discípulo do profeta, que comia aos pés do profeta. Esses dois personagens me deixam espantados. Por quê? O segundo, quando viu o exército inimigo, quando viu as tropas, quando viu os cavalos, ficou apavorado e disse: ai, 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 estou perdido, estou lascado, acabou comigo, vamos morrer, vamos morrer. Esse foi o discípulo do Eliseu, gente. Você está me ouvindo? O religioso, o que batia cartão, o discípulo. Ai, meu Senhor, e agora? O que vai ser da gente que agora? Mas o outro é o discípulo do exército da Síria. Quando o rei Ciro fez a reunião, chamou todos eles, agora vai ter que ficar claro aqui hoje, quem está nos traindo. E gente, se você já leu Daniel, quando um rei desconfiava que alguém estava traindo, cabeças rolavam. Quando um rei, ou na época do Nabucodonosor, ou na época do Isaías, ou na época do Jeremias, quando um rei desconfiasse que alguém estava traindo, cabeças rolavam. Não é como hoje, não tinha direitos humanos, meus irmãos. Quem começou essa onda de direitos humanos foram os cristãos. A partir de Lutero, esses caras começaram, nada a ver com universidades humanas e ONGs. Muitos de nós achamos que foram os europeus, os cristãos, que começaram com isso. Você está me ouvindo ainda? O rei então reuniu. Quem dos nossos aqui está contando tudo lá? Mais um dos servos que não andava com Eliseu. Pensa comigo, irmão. Não é para abalar o nosso coração? Irmãos, quantos de vocês, se não por verbos, se não por palavras, quantos de vocês já não falou assim: se eu não ver, eu não creio, se eu não ver, eu não creio, ô terrível incredulidade, ô inferno que nos domina, ô aldeia maligna que nos domina. Quantos de nós, eu tenho que ver, eu tenho que ver. Quantos de nós, irmãos? Mas um servo lá da... Meu irmão, é outra nação, vocês não têm ideia. Não é Suzano e Mogi. Não é Suzano e Mogi daqui ali assim, não. É uma outra nação, é um outro povo, lá do outro lado do mundo. Quem daqui está contando tudo? Quero saber hoje, quem daqui está contando tudo? E o servo se manifesta. E o servo se revela: não, meu senhor, não tem nada. Meu irmão, se coloca no lugar dele. Irmãos, você não está conversando com os presidentes democráticos de hoje em dia. Você não está conversando com os políticos de hoje em dia, não, irmão. Antigamente era terrível, você não tinha acesso a eles. A mulher do rei, para entrar na presença do rei, tinha que vir ajoelhada. Tinha que vir ajoelhada para conversar. Para você parece fácil a leitura. Então esse servo, enfrentando tudo e todos, enfrentando todas as dificuldades e perigos, porque era perigoso. Não, meu senhor, não, é que lá tem um homem de Deus. Aleluias. É que lá tem um homem de Deus. E tudo que o Senhor planeja no seu quarto, tudo que o Senhor planeja na sua câmara mais secreta, Deus conta para o Eliseu. Irmãos, quem está falando isso não é um crente. Eu odeio ser crente, irmãos. Crente é igual corintiano e palmeirense. Um palmeirense vai deixar de ser palmeirense? Me diga se vai, palmeirense. O cara mata o pai, mas não deixa.
Um corintiano vai ser São Paulino? Mas nunca! Mata-me, mas não deixo. Crente é assim, ele defende o lado dele, defende o Deus dele. Nós não devemos defender o nosso Deus. Nós seguimos ao Pai. Sabe por que os perdidos não nos ouvem mais? Porque nós não somos servos do Pai. A gente tem um Deus, e o nosso Deus é melhor que o Deus da esquina. O nosso Deus é melhor que o Deus islâmico, é melhor que o Deus budista. Somos iguais a corintianos e palmeirenses. Esse servo, ele enfrentou perigo. Ele disse: meu Senhor, meu Senhor, não tem ninguém traindo o Senhor, não. É que lá tem o homem de Deus. Lá tem o profeta Eliseu. E aquilo que o Senhor sonha, aquilo que o Senhor sonha nas tuas recâmaras secretas, é contado para ele. Por isso que agora o rei planeja pegar Eliseu, tem que pegar o cara, ué. Mas eu quero destacar isso aqui, meu irmão. O outro está morrendo de medo. Meu irmão, sabe, queridos, eu tenho percebido nessa minha caminhada como é difícil lidar com cristãos velhos. Eles não querem fazer mais nada, eles não querem mais trabalhar, eles não querem mais vir à igreja e aproveitar a pandemia e aprender o que agora pode ficar online, só que é online dormindo. Meus irmãos, nós não podemos envelhecer na fé, queridos. Nós podemos envelhecer na idade, na nossa faixa etária, mas nós não podemos envelhecer na fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Escuta isso aqui: sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se aproxima de Deus. Aí você pensa que se aproximar de Deus, você pensa que Deus está ali, aí eu saio do ponto A, vou até o ponto B e fico próximo de Deus. Nada disso. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se aproximam de Deus, e aí você interpreta esse se aproxima como algo geográfico, sai do ponto A e vai ao ponto B, aonde Deus está. Não. Sabe o que é se aproximar de Deus? Sabe o que é? Eu te falei que já quem vem sempre já pegou já. Sabe o que é? Ser parecidos com Deus. Mas todos nós entendemos a vida inteira que ela fica pertinho dele geograficamente. Não é ser a imagem e semelhança dele. Sabe o que esse mundo aí fora está querendo? Homens e mulheres parecidos com Deus. Homens e mulheres que pareçam com o Senhor. Homens e mulheres filhos que pareçam com o Pai, porque todo filho parece com o Pai. É isso que está faltando. Aqui nós temos duas personagens, uma distantes do profeta Eliseu, mas sabia que Deus o usava, sabia sem ver, sabia que era Deus que falava com ele, e o outro que vivia aos pés do profeta Eliseu, mas que não revelava o Senhor. Então eu te pergunto o que eu perguntei no começo: o que tem te influenciado pelo amor de Deus, queridos? Porque os justos estão calados que os maus prosperam. É porque os filhos de Deus estão calados que os maus estão prosperando e crescendo aí fora. Porque nós, os da luz, estamos escondidos. E Jesus disse: ninguém que acenda uma luz, coloca a luz debaixo da cama. Luz é para ficar no alto, para iluminar a todos. Mas nós ficamos defendendo o nosso Deus. Nós defendemos o nosso Deus. E não somos luz. Um homem longe de Eliseu, mas que cria que Deus falava sobrenaturalmente com Eliseu. O outro que estava aos pés de Eliseu, tinha dificuldade em acreditar. Ai, meu Senhor, vamos morrer. Olha, o exército vai acabar com a gente. Ai, meu Senhor. Eliseu teve que orar. Veja bem, Eliseu não orou pelo servo Ciro.
Escuta aqui, Eliseu não orou pelos servos do Ciro, dos Ciros. Ele orou pelo discípulo dele. Está vendo isso aí? Leia comigo de novo o versículo 17. Leia de novo. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te, abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos, carros de fogo em redor de Eliseu. Quem é você hoje então? O servo dos Ciros ou o discípulo do Eliseu? Quem é você hoje, nesta caminhada? É o servo dos Ciros, que cria distantemente, longe, que cria sem ver, mas cria? Ou o servo de Eliseu, que para crer precisou ver? Quem é você nessa noite? Resolva. Aqueles que são influenciados pela presente aldeia religiosa são os discípulos de Eliseu. Agora, aqueles que estão querendo ouvir do Pai, estes são os servos que não precisam ver para crer. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos.